Por meio da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, os direitos humanos eles foram reconhecidos em larga escala universal, de forma que, para garantir à sociedade esses direitos, as organizações internacionais ampliaram as suas formas de garantir. Com efeito, os direitos dos homens são direitos históricos. São direitos que emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das transformações das condições de vida que essas lutas produzem. Assim, os direitos humanos são produtos não da natureza, mas da civilização humana, e enquanto direitos históricos são mutáveis, suscetíveis de transformação e de ampliação. Os humanos das mulheres nos países islâmicos como violação à dignidade da pessoa humana. As mulheres nos países onde impera a religião islâmica não possuem os mesmos direitos dos homens. E não existe igualdade entre homens e mulheres. Estas, por exemplo, são vistas como propriedade de seus maridos. Não podem sair sem sua permissão, não vão à escola depois que se casam, são submetidas a castigos físicos, submetem-se à vontade dos pais e do marido, não podem trabalhar fora de casa, sofrem mutilações genitais, ainda em tenra idade, ou seja, elas não possuem autonomia ou independência para viverem suas vidas como bem lhe aproverem. Bem diferente dos homens, os quais possuem toda a autonomia e independência e o comando da vida familiar, inclusive. A aplicação de tais direitos gera discussão, na medida em que as declarações universais dos direitos do homem não geram a certeza de que todos os povos partilham dos mesmos valores, pois entender desta forma significa ignorar o pluralismo jurídico ou o multiculturalismo. Os direitos humanos são coisas desejáveis, fins que merecem ser perseguidos. A desigualdade de tratamento impingida às mulheres constitui uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há reconhecimento da independência da mulher, a qual deixa de ser sujeito autônomo e passa a ser tratado como um instrumento ou meio de realização de fins alheios, no caso, fins dos homens, relegado a mero objeto. A violação do direito fundamental em razão da violação do princípio da dignidade da pessoa humana é simultaneamente representada como consistindo a violação de outros princípios constitucionais, designadamente os princípios da igualdade, proibição do excesso ou a desigualdade dos direitos humanos entre homens e mulheres nos países islâmicos é justificada pela corrente relativista, no sentido de que todos os sistemas culturais são iguais em valor, e suas características devem ser compreendidas de acordo com o contexto em que se apresenta. A situação da mulher, seja no mundo ocidental ou oriental, teve um tratamento estereotipado, ou seja, é um tratamento com ideia de preconceito que está presente na história da mulher. No plano internacional, um dos maiores entraves e conflitos políticos atuais gira em torno das mulheres. Nos noticiários surgem diversos casos da mulher muçulmana, vítima de tortura, estupro, apedrejamento. A mulher é totalmente inferiorizada no Islã e é vítima de discriminação. Alguns historiadores concordam que a fundação do Islã melhorou a condição das mulheres que viviam na Arábia, sendo que esse grau de mudança ainda é assunto de divergências, pois a religião deu a elas alguns direitos inexistentes, como o direito de propriedade, herança, educação, escolha com quem se casar, direitos inexistentes antes do advento do Islã. Na Síria, por exemplo, só os homens poderiam se divorciar e ter direito à herança. Só que as mulheres tentam ter o direito de divorciar, mas dificilmente elas conseguem. Se por um lado o Alcorão concedeu às mulheres receberem dotes de casamento, direito a divorciar, se casar-se de novo, proibiram os pais de matarem suas filhas indesejadas, prática comum até hoje, porque os pais ainda matam suas filhas até hoje. O Alcorão sacralizou os homens a direitos superiores, como o direito de punir a mulher desobediente, de ter até 4 esposas, obediência absoluta ao marido e a herança de filha vale a metade da herança do filho. Com isso, nota-se claramente que os tais direitos da mulher são totalmente inferiorizados, que o Alcorão beneficiou as mulheres, é bem verdade, mas também é verdade que esses mesmos direitos foram corroídos na medida em que os exércitos de Alá expandiram-se para o resto do Oriente Médio. De maneira geral, constamos que as mulheres são vítimas de preconceito decorrentes de uma visão patriarcal, que vigora em vários setores de suas vidas e que se reflete na vida política e no plano internacional.